Jovem TV, feita pra você. Fala galera, esse é o Papo de Atitude, um podcast que é um projeto que a gente está desenvolvendo para você que acompanha o nosso trabalho, né, que acompanha a nossa estrutura da área da educação, uma parceria que a gente desenvolveu junto com a Jovem TV de Cabo Frio. É um projeto que vai marcar uma temporada de alguns trabalhos, de temas que a gente acredita que são muito relevantes para você que pretende ser concursado, que pretende equalizar nessa carreira de concursos públicos, e é isso é o que a gente faz e a gente quer levar até você, para você conhecer um pouco desse projeto, dessa caminhada, né? Eu sou o Américo, eu sou professor, sou representante desse projeto e trabalho com educação, trabalho com concurso há um bom tempo. A gente está nessa caminhada com algumas apresentações, alguns recortes e muitas coisas a gente vive e quer poder passar para vocês para conhecerem um pouquinho mais sobre isso. Nessa temporada nós iremos trazer aqui alguns alunos responsáveis, pessoas que podem somar, colegas de profissão e pessoas que sempre possuem algo a acrescentar para você que pretende alcançar um concurso de alto rendimento. E para inaugurar esse projeto, né, trazer para a gente aí, para abrir, né, inaugurar de uma maneira fantástica, hoje o nosso convidado é o professor Márcio Tropp, que é um excelente educador, um excelente professor e, além disso tudo, é um amigo de longa data. Alguém que a gente tem um carinho, né, e um apreço muito grande e que, com certeza, das ilustres pessoas que poderíamos escolher para estar aqui, ninguém melhor que ele para abrir essa temporada de podcast. É o professor Márcio Tropp. Meu amigo, seja bem-vindo ao nosso projeto. É uma imensa alegria poder ter você conosco e gostaria que você pudesse se apresentar e falar um pouquinho sobre a sua trajetória. Rapaz, antes de qualquer coisa, quero agradecer pelo convite, né? Nos conhecemos já há bastante tempo e mesmo assim fico muito lisonjeado pelo convite, né? Estamos nessa estrada há bastante tempo, né? Deixa eu me apresentar. Eu sou professor de matemática minha vida inteira. Talvez lá no começo, lá jovenzinho ainda, o plano inicial fosse a engenharia, mas muito novo, comecei a dar umas aulinhas particulares, uma monitoria aqui, uma ali, e para minha surpresa, eu jovem ainda, 19 anos eu acho, algo assim, dava monitoria num colégio, né, num colégio-curso, e por algum motivo o professor que trabalhava com as turmas do ensino médio com pré-vestibular daquela escola, ele saiu da escola, foi mandado embora, não foi me o gatilho, recordo. Foi o gatilho. E me perguntaram, Tropp, você quer pegar essas aulas aí, ensino médio mais o pré-vestibular? Eu, enquanto estudante de engenharia, né, pensei, cara, claro que eu quero. É a oportunidade, né, meu amigo? E eu comecei a dar aula muito jovem e dali não parei mais. Isso aonde? Eu morava onde? Eu nascido e criado na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro, mas eu morava em frente a uma escola, né, uma grande escola da Ilha do Governador, a Escola Bretanha, e ali eu conheci a coordenadora da escola, dava muita aula particular para os alunos daquela escola, mas ali eu fiz um amigo professor, né, um professor de química da escola, ouviu falar no meu nome e me chamou para trabalhar nas monitorias do colégio dele, né? Ali ele era professor, mas ele tinha uma escola em Petrópolis. Então a minha primeira escola, meu primeiro trabalho foi em Petrópolis. Já começou na estrada, né? Uma viagem já começou boa, a vida de professor. E jovem eu dava conta lá do primeiro, segundo, terceiro ano e mais o pré-vestibular. Ali fiz amigos professores que me indicaram para outras escolas. No ano seguinte eu já estava de segunda a sexta trabalhando e naquele momento eu decidi realmente fazer a matemática, né? Deixei a engenharia de lado e voltei, fiz vestibular novamente, fui fazer matemática à noite na UF, né? Foi um sufoco para terminar a faculdade, mas a sala de aula só me trouxe coisas boas, né? Muita
muita coisa boa, né? Desde jovem já ganhando dinheiro, e é aquela coisa, quando você se identifica com o trabalho que faz, é muito bom, né? E eu nunca mais larguei. E você deve ter sido a mesma coisa aí, né? Essa é a trajetória. Pessoal, o professor Trope, ele é professor de matemática, e o fato dele ser professor de matemática já é uma disciplina que no mundo dos concursos públicos, vestibulares, em gerais, é uma disciplina muito visada. Porque se não está em todos os concursos, ela está em uma grande parcela dos concursos. A gente sabe disso. E o Trope, posso dizer assim, porque a gente é colega, né? Nós somos amigos na nossa vida privada. O Trope, ele não é só um professor de matemática. Ele é um dos melhores professores de matemática, e isso faz toda a diferença no projeto dele, na pessoa que ele é, né? Porque ele é um excelente profissional. E nessa caminhada, o Trope, na fala dele, não sei se percebe, dá-se a impressão que talvez seja um curto tempo, né, que tenha começado uma caminhada. Isso, pela figura, a gente percebe que é um cara novo. Mas, se formos falar na caminhada, esse cara tem uma vasta experiência em sala de aula. E todos os anos, todos os dias, todas as semanas, chega até a gente alunos, familiares, alunos, e que trazem até a gente o sonho, né? Porque a gente trabalha com sonho, a gente trabalha com desejo, a gente trabalha com sonho, e isso é muito forte para quem é da área da educação e todas as outras áreas. Mas pra gente é muito forte que a gente lida com o sonho do indivíduo, a gente lida com o sonho da família, a gente lida, né, com desejos. São mudanças de vida, são novos panoramas, são novas ideias. E aí, todas as semanas, a gente recebe alunos e que chegam até a gente. Por exemplo, Márcio, Trope, eu gostaria de fazer o concurso para ESA, para SpaceX, eu quero fazer um vestibular, eu quero entrar para medicina, eu quero ser médico, eu quero ser médica, eu quero estudar no Instituto de Engenharia, eu quero fazer intercâmbio, eu quero fazer concurso, enfim, diversas coisas chegam até a gente. E dentro dessa chegada, a gente monta perfis, né? A gente consegue ter uma trajetória. Dentro dessa caminhada, a gente vê alunos que conquistam, alunos que, infelizmente, no meio do caminho, seguem para outras áreas, enxergam que não é ou é aquilo, mas acaba sendo proveitoso de forma ou outra. Só que dentro de toda essa estrutura, com todo esse arcabouço que o Trope tem, eu tenho certeza que ele tem uma resposta para a pergunta que é uma das perguntas mais importantes. Trope, hoje, o que eu gostaria de levantar para você nos concursos de alto rendimento, aqueles que têm uma elevada exigência, porque o retorno é satisfatório, se você fosse pontuar na sua experiência, qual é a maior dificuldade de um aluno hoje que quer ter uma classificação em um concurso de alto rendimento? Meu amigo, você tocou no ponto muito importante, né? Não é só a aula, né? A gente vende sonhos, esse é o ponto. Não é só a questão do conteúdo, daquele trabalho que tem um momento de começar, um momento de terminar, mas nesse meio tempo, né, do início até o fim, até o dia da prova, a gente está motivando. Essa caminhada, né? A gente está orientando, né? Existem muitos caminhos, são muitos os concursos, muitas as possibilidades. Então, esse papel de orientar, esse papel de motivar, esse papel de dar o caminho, né, para esse estudante, para esse concurseiro, esse é o nosso trabalho, né? E, cara, a dificuldade parece meio clichê, mas o cara tem que estar disposto a participar do processo para poder chegar em algum lugar legal, né? E eles entendem isso, alguns mais cedo ou mais tarde, né? A gente vira ano, termina ano, começa ano, a gente consegue muitas aprovações. Isso é muito legal, né, cara? Isso é muito legal. Você recebeu uma mensagem dizendo, o aluno te passando qual foi a nota que ele conseguiu, logo depois, né, a aprovação que aconteceu. Isso é muito gratificante. Então a gente vende o sonho, mas a nossa recompensa é a vitória dessa molecada. E é um processo que para alguns é um processo mais curto, mais rápido, né? Para outros é um processo mais longo. A gente sabe que hoje a realidade, a qualidade da educação no Brasil, né? O acesso à educação, ele aumentou, se nós formos fazer um recorte aí dos últimos 20 anos, e você pode falar muito bem sobre isso, que você está na sala de aula com essa vasta experiência, né? O aluno que entrava para um concurso, a margem de estudos daquele aluno em um concurso no início dos anos 2000, 2005, 2006, é diferente do aluno que está em 2023, né? A gente sabe que a trajetória desse aluno para estudo é uma trajetória diferente. E quando a gente pega esse recorte, né, a gente sabe que alguns alunos vão passar por essa esfera
de uma forma mais rápida, né? De uma maneira mais... Ele já tem uma bagagem, e isso é diferente. O aluno que já vem com uma bagagem que ele carregou ao longo de toda a educação, de toda essa educação primária, o ensino fundamental 2, o ensino médio, e ele chegou até a gente, né? Então ele já carrega essa bagagem e a gente ali vai fazer aquele recorte final para colocar ele a par da banca do concurso específico. Para alguns alunos esse processo é mais rápido, para outros alunos esse processo é um pouco mais longo, né? O aluno vai precisar de uma maturação, né? De uma maturidade no sentido em geral de tempo, né, conhecimento, responsabilidade com o exame, conhecer o processo que a gente vai entrar nessa discussão, entender toda a logística de um exame. Mas se hoje nós fôssemos datar, na sua experiência, em quanto tempo você consegue dizer ou não? Me fala um pouco sobre isso, Trope. Traz essa possibilidade pra gente. O aluno Daniel, João, Fernando, alunos que querem fazer um concurso, eles vão chegar até você hoje, que é um especialista em concurso público, em aprovação para alto rendimento. Se você fosse dizer em quanto tempo você acredita que eles precisariam estudar, como é que a gente daria essa resposta para ele? Que é uma resposta muito forte. Meu amigo, a verdade é que a cada ano que passa, qualquer concurso está mais concorrido. Concurso público, entrar para medicina na federal, né, as provas de oficiais das Forças Armadas, SpaceX, AFA, então escola naval. Então, cada ano que passa está mais concorrido, cada ano que passa as notas sobem, então cada ano que passa fica mais difícil, né? Então, existe sim aquele aluno que já chega com uma boa base, né? E essa construção da base, isso é o fundamental, né? Até existem alguns atalhos e a gente está lá para conduzi-los pelos atalhos seguros, mas sem essa loucura de pensar que a base não é importante, né? Então existe o aluno sim que chega com uma boa base, uma base forte e que vai ter esse tempo mais curto até alcançar o seu objetivo. E para aqueles que não têm essa base ainda formada, e o importante é isso, a gente fazer essa construção sólida, né? De uma base sólida realmente para que o cara consiga alcançar o objetivo dele, eu digo a eles que é uma fila, né? Isso é uma fila, igual uma fila do banco, a fila da mercearia, qualquer fila ela anda. Só que ela vai andar mais rápido ou mais devagar, dependendo do trabalho desse concurseiro aí. É ele quem determina vai ter a velocidade que essa fila vai andar. Perfeito. E inclusive gostei desse uso, né, da ideia da fila. Ele entra ali no início de um processo e à medida que ele consegue impulsionar isso, né, é verdade. Existem métodos, existem formas de você avançar mais rapidamente. Duas pessoas podem começar a corrida no mesmo tempo e uma pode terminar mais rápido que a outra. É verdade. Isso é possível. Agora, o complexo de tudo é como vai ser feito, né? Porque a gente nunca pode esquecer. Se a gente está falando sobre concurso público, a gente está falando sobre aprendizado, né? E o aprendizado, ele é relativo. Você pode ouvir uma coisa que você tem a capacidade ali, ou está condicionado a absorver aquilo de forma imediata. E eu, da mesma forma, posso ouvir aquilo e precisar de 3 vezes mais para conseguir apreender a mesma coisa. Então, o aprendizado, ele é relativo. A gente tem alguns métodos, né, de condicionamento que facilitam toda essa trajetória. Mas não quer dizer que eles vão funcionar de modo igual. Até porque a gente está falando de pessoas, né, Trope? E cada um de nós traz uma realidade diferente. É muito comum a gente que trabalha com educação, que trabalha com sonho, que trabalha com concurso público, o aluno que chega, o candidato, na verdade, que chega até a gente, que está nessa seara e ele chega na condição do tempo, né? Ele chega para isso. E ele chega já estruturando um tempo. Por exemplo, isso deve acontecer com você e quando acontece comigo é uma coisa que me deixa extremamente irritado. A gente entende que do outro lado a pessoa às vezes falta conhecimento, mas chegou até a gente, então a gente vai esclarecer também. Véspera de edital ou após edital, né? É diferente de um edital do Enem, por exemplo, né? De uma promulgação do Enem que você tem o recorte de um ano inteiro. Mas você tem vestibulares e concursos que é uma realidade que a gente tenta mudar todo dia, né? Tenta lutar todo dia. O cara, a menina, quer fazer o concurso público, quer classificar, quer estar dentro da vaga e aguarda o edital. Por quê? O indivíduo tem em mente que ele vai sair o edital, liberou o edital, agora a gente está em fevereiro, a prova é para final de abril. E ali, a partir dali,
ele vai transformar a realidade dele de vida para buscar uma classificação. O que você acha disso? Rapaz, esse plano de buscar o concurso público, né? Ele tem que ser um plano feito previamente, já tem que ser um plano realmente. Então ele tem que buscar o curso com uma certa antecedência, não só pós-edital. Né? Então, se foi o caso, né, chegou pós-edital, é provável que ele não consiga alcançar o resultado, mas que tenha o entendimento de que para o ano seguinte... É uma caminhada. Exatamente, ele consiga fazer as coisas com mais antecedência e começar no tempo certo, né? Não dá para resolver fazer milagre em 2, 3 meses. Pois é, até porque a gente está falando de uma coisa que é longa, né? Sim, existe... É construção. É uma construção, e é o que eu falo, e a gente começou falando sobre isso, não é só o conhecer. Às vezes você pode saber responder parte daquelas questões, parte daquele conteúdo, mas você tem a questão do tempo, você tem a questão da ansiedade, a frustração, como é que você vai lidar com aquilo. Você acordou num mau dia, né? Você já está lidando com aquela pressão da família, sua mesmo, do marido, da mulher, da filha, do vizinho, de toda a sociedade, do teu Instagram, que sabe que você está fazendo curso, que sabe que você está estudando, todo mundo te vê naquilo. E aí o dia da prova é o seu dia. Né? É o seu dia. Você pode bater de frente ali com tudo que você estudou, mas você pode pegar uma parte daquele mesmo conteúdo e ser o seu azar. Que ser aquela parte que é o calcanhar de Aquiles, né? Que é aquilo que... E aí, como é que a gente lida com isso, né? É um outro ponto que é muito difícil. Hoje, a gente ainda tem essa mentalidade do cara que espera o edital. E é uma coisa que eu, nas minhas falas, eu tento desconstruir o tempo todo. Se você quer fazer concurso, começa do dia que você decide e termina do momento que você classifica. Pronto, classificou, terminou a sua jornada para aquele concurso. A não ser que você queira fazer um upgrade para outra área. Mas a princípio terminou. E como é que a gente data isso? Não data. A gente faz ciclos em cima do conteúdo programático, né, que é o que a gente acredita. Isso aqui é um relevante em cima dos editais, mas não existe um tempo que vai determinar, né? Muito menos quando você se condiciona, quando você vira e fala, olha, eu vou fazer isso em 3 meses. Eu só tenho 3 meses, ou é agora, ou eu não vou, ou não dá, né? Então, é uma preocupação que é uma realidade, né, da galera que faz concurso hoje. É o cara que se condiciona, né? A pessoa que se condiciona e diz, olha, eu vou fazer assim, eu quero que seja assim, eu só tenho esse tempo. E às vezes é o último chute na vida dele. Ele tá aqui no Instagram parado, ele vê, aberta a inscrição pro Banco do Brasil. Porra, 1.800.000 inscritos, 465 pessoas por vaga, o cara acorda e fala, eu vou fazer essa prova. Tudo bem. Ele tem o direito, ele tem que fazer, ele pode classificar, ele pode ser funcionário do Banco do Brasil. É verdade. Mas não quer dizer que esse processo vai ser curto, vai ser rápido. E quer dizer também que, se ele não utilizar as ferramentas certas, ele vai ser só mais um número que vai fazer a inscrição. E tem uma coisa também, Trope, que a galera gera uma preocupação. Na verdade, sim. Eu fico inquieto com isso, que o pessoal acaba confundindo. Classificar e aprovar. Né? Eu cheguei muito perto da aprovação. Quando você chega perto da aprovação, às vezes você está muito longe da sua vaga. Por quê? Qual é o lance ao redor disso? Cara, é aquela coisa do copo meio vazio e meio cheio, né? Então você classificar, você tem que olhar pelo lado bom, né? Você tá à frente de muita gente. Mas às vezes aqueles 2, 3 pontinhos que faltaram implique 200, 300 na sua frente, né? A gente, quanto mais concorrido o concurso, mais gente quer fazer e maior tem que ser a nota, né? 2, 3 pontos de diferença já é muita gente que está à sua frente. A questão é não desistir, né? O sangue no olho, ele é fundamental. Um cara decidido, ele é indestrutível, mas ele tem que entender que é uma construção que, se não foi daquela vez, muito provavelmente pode ser da próxima. E isso, a determinação é um ponto forte, não é? Determinação e não desistir, né? Se você decidiu, então, cara, a gente vai até o fim. E trabalhar esse tempo, né? Trabalhar, fazer com que isso aconteça, né? É usar as armas certas, é fazer de uma forma mais que seja realizável, né? Que seja concreta. Eu já trabalhei muitos anos também com concurso público. Hoje estou no vestibular e no militar. Né? Meu foco a sua área hoje é essa? Hoje a minha área é AFA, SpaceX e Enem, principalmente os estudantes que querem fazer medicina na federal. Né? Essa
é a minha menina dos olhos. Né? É o cara que eu quero realmente aprovar. Mas eu, sistematicamente, tem alunos que estão tentando aí 3, 4 anos, né? E não vão desistir, e vão passar, vão conseguir. Teve casos, Trupe, de alunos que passaram aí contigo, 2 casos diferentes, você na sua trajetória vivenciou isso, alunos que com meses entraram em concurso de alto rendimento e alunos que precisaram de anos para passar? Sim, sem dúvida nenhuma, né? O cara traz uma base ou não traz. E estudo é construção. Tem que estar disposto a participar do processo para colher os louros lá na frente. A gente encontra esses casos, é real. João estudou 3 meses e passou num concurso de alto rendimento. Existe. Mas 3 meses ali, de repente. Pois quantos anos já ele não está estudando? Pois é, às vezes realmente ele tem uma facilidade maior no aprendizado, que isso pode ser, e às vezes ao longo da vida inteira não parou para aproveitar isso e decidiu parar agora e fazer. Pois é, João conseguiu, aprovou. Ou já carregou uma vida inteira de concursos, de estudos, e naquele momento ali ele pegou aquele recorte e entrou. E a gente tem um caso que é o avesso a isso. Né? Os dois vão chegar na mesma finalidade, que é a classificação, que é o que todo mundo quer. Mas o caminho pode ser diferente. E é isso que a gente vê muito. Né? Hoje, a forma do nosso conhecimento, onde a gente encontra... Você pegou essa trajetória e eu também, essa etapa. Todas as vezes que a gente queria saber sobre algo, eu me lembro disso no 4º período da faculdade. Eu faltei uma aula, eu me lembro inclusive qual era o conceito. Era uma aula de economia. Na primeira faculdade que eu fiz, o professor... Eu fiz uma pergunta sobre um conceito, era mais-valia. Era um conceito de economia política. E aí sala de 50 pessoas, eu perguntei, professor, o que quer dizer mais-valia? Ele virou para mim e falou assim, eu vou te dar uma chance. Eu vou te dar uma chance de você não ficar sem saber. Lá embaixo tem uma biblioteca. Você vai lá amanhã, você vai procurar. E o livro que ele pediu era o Capital, né? Um dos maiores economistas, que é o Karl Marx. Ele procura no livro o conceito de mais-valia, e não só. Além de você procurar no livro, você vai trazer pra gente aqui na semana que vem. E você, ao invés de me perguntar, você vai me responder o que é mais-valia. É o mestre. E eu passei a semana inteira cavando o que era mais-valia. Nunca mais eu esqueci na minha vida o que era mais-valia. Nunca mais, esqueci tudo. Eu esqueço a data do meu aniversário, mas eu não esqueço o que é mais-valia. Então, assim, a forma de obtenção de conhecimento há 20 anos, há 15 anos atrás, ela era muito mais inflexível do que é hoje. Né? Você teria que ir às fontes, você iria aos documentos, você iria ao método, né? Você dependia de mestres. Não quer dizer que hoje nós não sejamos privilegiados, a gente é privilegiado pra caralho. Só que, se você não souber usar isso a seu favor, você vai se estruturar em um sistema que, ao invés de você buscar conhecimento, você vai se engessar ali e não vai aprender nada. Esse é um ponto-chave, e é nesse caminho que a gente quer chegar. O cara acha... A gente tem as redes sociais, isso é 1000%, né? A rede social, ela traz o conhecimento aqui, ó. A gente está conversando aqui, eu tenho que estar num bate-papo, o conhecimento está chegando a você a todo instante. Isso é positivo, né? Porque você tem acesso ao conhecimento. Mas, ao mesmo tempo, isso pode te emburrecer, né? Porque pode fazer de você um indivíduo preguiçoso. Pode fazer de você um indivíduo que não sabe buscar o conhecimento, não sabe adquirir, não tem um trabalho do aprendizado. E aprender dá trabalho ou não dá? Meu amigo, a gente vive num mundo muito diferente hoje, né, do que era a década de 90, anos 2000. A gente vive num mundo de prazeres imediatos. Imediatos e baratos. Rápido! Sim, tudo é muito rápido, né? Que inunda o seu cérebro com uma endorfina barata e você fica viciado em endorfina. E isso é muito ruim, porque você, quando para lá 1 hora, 1h30 para estudar, você não está preparado para isso. Então, esse é o problema das redes sociais. Não está no rio de 30 segundos. E vem comigo. Redes sociais, onde o vídeo curto te faz sorrir num dia difícil, rapidamente. iFood, você pede, você come o que você quer na hora que você quer, no conforto da sua casa. Então, é prazer a todo momento. Inunda o seu cérebro com endorfina. E no momento em que você tem realmente que parar, deixar esse prazer de lado e focar nos estudos 1 hora, 1h30, aquela coisa da construção para você poder chegar, esse entendimento de que para chegar em algo grande você tem que desprender um bom tempo de construção, é difícil para muitas pessoas. E nós, né, como mestres e que estamos nessa jornada aí já há bastante tempo, é nosso papel também orientá-los, né, quanto a isso. Faz parte, eu costumo dizer, né, e você já trouxe isso aqui antes de eu mesmo dizer,
que a gente só não ensina conteúdo, a gente ensina um conjunto de coisas, né? É isso. Eu costumo, na minha aula, eu viro pro cara e falo assim, quantas horas você dormiu? O que você almoçou, filho? 3 horas da tarde, a criança desmaiando na mesa. O que você almoçou? Ah, eu almocei, ou não almocei, ou eu não dormi, ou eu fiz isso, ou eu tô desde cedo fora de casa e tal. Porque a gente, além de conhecimento, né, a gente ensina hábitos, a gente dá dicas, a gente condiciona, às vezes a gente é até conselheiro, amigo, a gente vê diversas situações. Até porque, Trope, eu costumo dizer, né, e essa fala não é minha, a gente cata isso aí ao longo da vida, não sei de quem é, mas a educação é um dos únicos produtos ainda que tanto quem vende quanto quem compra, e o sentido de venda e compra é quem oferece conhecimento e quem aprende, é exclusivamente humano. Todo o sistema. Se você for pegar a sala de aula de 1930, faz isso. Pega a foto de uma sala de aula de 1930, pode voltar a 1850. E a sala de aula de hoje é o único sistema que não se modernizou quando a gente tem professor e aluno. Ainda assim é um quadro, um professor, uma carteira e um aluno. E eu vou te falar, quem tentou fazer diferente, né, países, né, não estou falando de pessoas, professores não, países que tentaram fazer diferente, países que lideram aí o ranking dos melhores países em educação do mundo, né, a prova do PISA, tudo mais, que são os instrumentos para medir, né, esse tipo de coisa, países que tentaram modificar isso, a coisa do professor e do aluno, botaram todo mundo em roda, né, um debate, tudo mais, são países que perderam posições e eles voltaram atrás. Né? Então, toda tecnologia ela é bem-vinda, mas o professor e o aluno ali, isso realmente é do jeito que sempre foi, tem que ser. Essa relação humana, né? Eu acho que talvez essa proximidade. É óbvio que a gente tem, né, essa facilidade, porra, é mais fácil você aprender dentro da tua casa, às vezes uma aula gravada, uma aula mesmo que é ao vivo, mas funciona, tá? Funciona. Funciona. Até porque é o condicionamento, a gente vai bater um papo sobre condicionamento também. Quanto mais jovenzinho, mais difícil, mas pro adulto principalmente funciona. Eu também acredito nisso, É diferente, né, mas funciona. Só que a função do educador, principalmente a gente que lida com... Porque o aluno da educação básica, agora vamos trazer assim, o aluno da educação básica, o cara que está na escola, ele não insere, talvez até devesse, mas como um todo, no geral, ele não insere o sonho dele pelo fato dele ir para a escola. Ele está indo para a escola. A escola é cultural, é condicional, é obrigatório. A criança tem que ir à escola. Então a escola para ele é uma rotina, mas a preocupação de vida dele às vezes é outra. Agora o cara que chega até o Trope, né, que é um especialista nisso, que chega até o nosso trabalho, ele vem sentar na tua sala e junto com ele, do lado dele, senta o sonho dele. E que às vezes não tá do lado não, tá aqui, ó. Tá na nuca do cara o tempo todo. Ele tá com hora marcada, ele tá com dia marcado, ele tá com dia corrido, ele tem prazo para isso. Então, como é que a gente recebe isso, né? Às vezes eu costumo dizer que até em dias ruins nossos, o Trope, por exemplo, já inclusive várias vezes, partilhamos de aulas às 20 horas, 20h30, 21 horas. Já acompanhei aula com o Trope até 22h30. Às vezes, como faz hoje, vai pra longe, volta, acorda 4 da manhã, chega às 8 horas da noite, né, às 20 horas, já tá cansado, né? Mas aí você olha pro outro lado, tu tem uma responsabilidade afetiva com o indivíduo enorme, porque ele também tá cansado. Né? Ele também tá ali na realidade dele, que pode ter sido um dia difícil, e tu não sabe quantos ônibus, trator, bicicleta, rios ele teve que nadar para chegar até a tua sala. E isso é algo que pra gente é muita responsabilidade. Aí você para de olhar para si e olha para ele, fala, não, aqui é ele, depois eu penso em mim, né? Esse é um lance, né? O aluno concurseiro, não é só ele, é como você disse, né? É ele e o sonho dele junto. É uma mala, né, mano? É uma mala que ele tá ali e cheia de bagagem, cheia de realidades, e que a gente lida com isso. Cara, vou ser bem sincero pra você, eu tenho, nessa trajetória toda, a gente vê muitos alunos posso dizer que aqueles que param pra viver a realidade da aprovação, grande parte deles alcançam o sucesso. Às vezes no concurso do sonho, às vezes no concurso do lado, às vezes leva um pouquinho mais de tempo, mas eles alcançam. O aluno que para viver o processo, ele encontra a aprovação. Beleza. Mas nessa caminhada toda, eu acho que eles até começam na mesma posição da corrida. Grande parte, pelo menos. Eles começam na mesma posição da corrida ali, só que ao longo do caminho acontecem alguns imprevistos, obstáculos que acabam fazendo com que cada um vá para um lado. O que a gente pode colocar? Américo, eu acho que um obstáculo para o cara que faz concurso público é esse aqui. Ele vai encontrar isso aqui na frente dele que vai atrapalhar ele. O que você diria que pode ser um obstáculo?
Meu amigo, o grande obstáculo é o cara pensar, achar que tem que estar motivado para levar aquilo ali adiante. A motivação é o menos importante. Ele tem que ter disciplina. O cara disciplinado, ele vai fazer com que essa fila ande de maneira muito mais rápida. Ele vai passar voado, né, na frente daquele cara. Eles largaram juntos, mas o cara disciplinado é aquele cara que tem hora, tudo planejadinho no dia dele, né, e o estudo dele não fica de fora disso, muito pelo contrário, é a prioridade. Esse é o cara que vai fazer essa fila correr mais rápido, ele vai chegar mais rápido na aprovação. Isso é fantástico, né? Porque a gente fala muito sobre motivação, né? E a gente tenta, porque eu acho que é bom. Mas entre ser motivado e disciplinado, se você tiver que escolher entre veja bem, o nosso papel é motivá-los. Mas o cara começar a agir só quando estiver motivado, isso é uma armadilha muito grande. É uma armadilha muito grande. Ele tem que trabalhar naquele dia, né, na construção do que ele está buscando, esteja ele motivado ou não. Cara, isso aí é algo fundamental, né? Sem mimimi. Né? Conversa aberta e franca. Sem mimimi. Sem história, né? Porque a gente pode pegar o caminho aqui, endeusar, dizer, facilitar, a gente pode mastigar. A gente pode pegar, por exemplo, que agora eu me retornei aqui que eu havia me esquecido, a ponto que estávamos dizendo, a gente pode pegar a propaganda do Instagram de 30 segundos que vai falar sobre o fulano lá na Paraíba, que se aprovou em 6 concursos nacionais, estudando 6 meses com o método que ele desenvolveu. Ponto. Ele é um caso isolado. Você pode olhar para o caso dele e ver, você tem 2 ângulos. João foi aprovado em 6 concursos nacionais, estudando 6 meses, e ele tem um método exclusivo. Você pode olhar para ele sob 2 ângulos. Eu também quero nos 6 meses, né? Se ele conseguir, eu posso conseguir, e tomar ele como sua própria realidade, né? Que são coisas diferentes. Ou 2, se é possível, né? Se ele conseguir, eu também vou conseguir. Mas não necessariamente a gente tem que fazer a mesma trajetória, né? As trajetórias podem ser diferentes. Então a gente sabe que os casos isolados a gente vê muito. A gente vê isso em casa, né, Tro? Sem dúvida. A mãe traz pra nossa mesa, na hora do bate-papo, o aluno traz. Mas o meu primo entrou pro colégio naval e estudou tanto tempo e tá lá, rapidinho, ele conseguiu entrar na prova do colégio naval, né? E aí você olha pra ele e a vontade é de dizer, mas você não é o seu primo. Pode ser que você consiga, mas pode ser que não. Todo mundo tem um primo na família, eu tenho, todo mundo tem, que foi o cara que fez todas as graduações, passou em todos os concursos, e às vezes num tempo muito rápido, às vezes não tinha grana, às vezes não tinha realidade, e isso cai sobre você. Como é que você lida com o fato de ter teu primo da família que passou em tal concurso, tal coisa? Olha, sendo um exemplo bom, né? Aquele exemplo que inspira, né? E, poxa, meu primo conseguiu, eu também quero conseguir, eu acho legal, eu acho motivador, né? Tomar mas o lado... que não seja um peso diante, sei lá, naquele ano você fracassou, que não seja um peso para você, que você tenha o entendimento de que é preciso, é necessário persistir. E se você realmente quer, você vai alcançar. E é uma realidade, né, Trope? A gente, eu acho que tudo que você para fazer e você vive ali a realidade e você se condiciona. Eu quero aprender a cozinhar. Tá nessa fase, Trope, ou não? Rapaz, na pandemia eu aprendi a fazer churrasco. E eu não largo mais o meu churrasco. Aí, ó, tá vendo? Eu abro mão. Se condicionou e funcionou. Mas eu acredito que isso seja real. Tudo que a gente eu quero aprender, né? Respeitando as devidas proporções, né? Não dá pra eu desejar fazer uma cirurgia numa pessoa amanhã, né? E ir pro YouTube aprender a fazer isso. Respeitando as devidas proporções, eu acho que tudo aquilo que a gente quer aprender, a gente tem condições de aprender. Desde que a gente passe pelo processo certo. Que a gente consiga ter acesso às ferramentas ideais. E a gente vê muito isso. A gente que trabalha com curso e com concurso é muito cultural. Isso é comum. O cara já passou pela educação básica, ele tá na educação básica ainda, o Fundamental 2, o médio. E até às vezes tá na graduação. Quando o cara busca o curso, o Trope, não sei se você já percebeu isso, ele busca o curso e caminhando com o curso, ele busca o curso pelo macete. Ele quer o lance, ele quer a dica, ele quer a trilha, ele quer que você pega, mastiga e entrega para ele. A gente ajuda, a gente corta o atalho, né? A gente tá aqui para isso. Se eu for ensinar a história, por exemplo, do Brasil para um aluno da ESA, eu vou fazer um recorte, eu não vou ensinar pro cara um bagulho que ele não precisa, que não caiu nas últimas 10 provas da ESA, porque a gente faz uma análise. Não quer dizer que eu consiga entregar para ele a lógica do exame inteiro de uma forma recortada. Mas a gente entende, a gente volta nesse lance. O cara, às vezes, ele quer cortar um pedaço do processo. Porque ao invés do cara parar, né, do menino, da menina, do concurseiro em geral,
ele se entregar no processo de estudar, né? De parar para aprender, ele quer que aquilo seja facilitado. Eu acho que o termo é esse. Ele quer, não que isso seja errado, mas ele quer facilitar o trânsito até a classificação. Ele quer meios para isso, né? Ele quer pular etapas. Ele quer chegar até ali, que a gente dê a dica, que a gente consiga, mas ele esquece que tem um processo nessa caminhada, né? E quando a gente valoriza o processo, a consequência do processo é o conhecimento. E eu acredito nisso. Sem dúvida. Se você valorizou toda a caminhada... Se você está preocupada em... Cara, o Trop mandou uma questão ontem que eu não sei resolver. Interessa se ela vai cair na ESA, na SpaceX, no vestibular, no Enem, o que não interessa. Sua preocupação é aquela questão. Tu vai se envolver com aquela questão de uma maneira até você resolver aquela questão. E isso vai te levar a situações que você vai buscar, você vai parar, você vai estudar, você vai resolver, você vai encontrar questões similares. Quando lá na frente, aquele mesmo conteúdo for cobrado no exame... Exatamente, é assim que funciona, né? É assim que funciona. E somos professores e é nosso papel também, como profissionais, orientar o aluno, né, quanto ao que fazer, como proceder, como agir, como estudar. Os macetes, eles são muitas vezes marketing de internet, né? É muito vendável isso na internet, é muito bonito. O cara quer ouvir, né? Alguns são reais, vão funcionar, mas não pensem que todos vão funcionar. Então, nosso papel enquanto profissionais da educação, né, profissionais do concurso, porque o nosso objetivo é que o cara passe também, ele quer passar e a gente quer que ele passe. Isso é muito importante, né? Então é nosso papel orientá-los e o cara tem que ouvir a gente, né? Ele tem que ouvir. Quando ele vem com uma fórmula mágica querendo cortar um caminho, a gente não, olha, o processo é por aqui e ao final desse processo que você vai colher aprendizado. E se não for agora, ninguém tira de você. O concurseiro, o estudante, de um modo geral, ele tem que entender que você nunca volta pro zero. Né? À medida que você vai crescendo, né? Alguma coisa aconteceu por aqui, você não volta pro zero. Você, quando recomeçar, você não conseguiu aquele ano, você ficou alguns anos afastado, deixou de estudar, mas você, quando recomeça, você já começa daquele degrau, né? Você não volta pro zero. Você então, tem uma estudo, ele é uma construção e ninguém tira isso de você. E ao longo da vida, né, Trop? A gente começa a aprender desde o sensorial, enquanto vida. O cara acha que o que vai valer pro concurso é o que ele aprendeu em 2 meses. Ah, mas eu cheguei aqui, aprendi 2 meses, foi isso que vai. Não, nada. Às vezes é a tua maturidade de uma prova que você fazia no 6º ano. Até porque os recortes do edital são conteúdos gerais. O cara não vai te cobrar uma matéria isolada, né? É uma vida inteira. E isso é um lance que eu acho fundamental. Tem uma passagem, inclusive, que eu sempre conto isso, você nem sabe não, mas eu sempre conto isso nas minhas salas, até para os meus alunos. Lá, logo no início da minha caminhada, você já estava no mercado aí, eu morava aqui em Cabo Frio e você desenvolveu um projeto lá em Araruama, em uma escola que a gente trabalhava. E era um tempo, o que cabia para a parte de história, na verdade não sei se eu pegava história, geografia, o que era um tempinho que cabia por semana. E na época eu não tinha carro, eu tinha que ir de ônibus. Aí eu dava aula com você nessa mesma instituição, pela parte da manhã, aí eu vinha para Cabo Frio, dava aula na parte da tarde e na parte da noite eu voltava no ônibus, né, para dar um tempo nessa outra cidade, né, que era muito meu amigo mesmo. Mas assim, é óbvio que isso tudo tem um peso da pessoa que tá convidando, a gente pesa isso e claro, se me chamasse inclusive para dar aula em qualquer lugar, eu iria com o maior prazer. Mas além disso tudo, eu acredito que quando eu me predispus lá atrás a fazer isso, é porque eu sempre entendi que o esforço que a gente coloca sobre um objetivo que a gente quer, ele tem que ser equilibrado. Se eu quero ter uma caminhada de sucesso, se eu quero ter um retorno de sucesso, o meu esforço tem que ser exemplar. Eu tenho que ser esforçado. Isso aí. E o esforço, ele é fundamental. Porque o esforço é o que vai te gerar o resultado. É desse jeito, cara. E a gente vê muito isso hoje. Eu acredito que a relação estabelecida entre o esforço e o resultado almejado hoje é desproporcional. Hoje, e por isso eu cito esse caso. Quando eu vou dizer pro aluno que acha que está fazendo muito porque ele teve que pegar um ônibus de 10 minutos, uma bike, ou teve o pai trazer, para sentar ali e ficar 3 horas parado ouvindo a gente. Isso no outro dia eu já tinha que acordar às 5 da manhã para ir trabalhar de novo em outro lugar. Dava vontade de dormir na escola, porque já era 10 da noite e a gente estava saindo de lá.
né? E voltava. E isso já graduado, né? Já no mercado, ainda passando por diversas realidades. E dentro disso, parte do conhecimento que eu tenho hoje, eu adquiri lá, com você, com os colegas, com a instituição, com todo o projeto. E assim é a vida, né? Só que hoje, agora a gente volta trazendo... Isso faz tempo, né, meu amigo? Porra, isso faz tempo. tem E esse esforço que você anos. fez lá atrás transformou você nesse monstro aí. Nesse cara que, é um mestre. obrigado. É um mestre orientando tantos e tantos alunos. Pois é uma coisa ao longo da vida, né? Que a gente faz e que a gente vai agregando. E qual é a preocupação ao redor dessa discussão toda? O Trump trouxe pra gente que hoje a gente observa que tudo vem fácil, né? Tudo é. E a propaganda é essa. Faça graduação sem sair de casa, fazendo prova uma vez por mês, estudando 20 minutos pelo seu celular. Tudo bem, beleza, você pode graduar, isso aí pode dar certo. Mas a impressão que se dá é que tudo é fácil. Mas na verdade não é. Nem tudo é fácil. Não é. E o contrário. Às vezes, isso me deixa, assim, frustrado e preocupado, mas ao mesmo tempo a gente tenta ajudar. Porque o que acontece? Vamos falar de concursos. Você pega um sargento do exército, um sargento da aeronáutica. O cara vai fazer um curso de formação. Lá depois, ele vai seguir carreira. Salário médio de 6 a 7 mil reais. Vai ter farda, vai ter morada enquanto estiver no trabalho. Vai ter viagem paga, vai ter plano de saúde, vai ter acompanhamento. Pode estudar de técnico, depois graduação. Toda uma trajetória. O cara chega pra gente e fala assim, a ESA é em setembro, eu quero me preparar a partir de maio. Dá? Fica difícil, né? Será que assim não existe uma negociação com ele e falar assim, será que eu não tô sendo um tanto quanto injusto? Né? Porque se é bom, como que você vai conseguir em 3 meses? Né? Pode ser que sim, mas às vezes não. 99% dos casos precisa de uma preparação longa. Agora é fevereiro, o Colégio Naval esse ano é em maio. Como é que você vai preparar um aluno para o Colégio Naval em 3 meses? Lembrando que você está falando de uma criança de 15 anos. Essa maturidade que a gente tem aqui, ele não tem ainda. Ele tem 15 anos. Como é que você vai virar para ele e falar assim, ó, começa a estudar agora em fevereiro, em março você está classificado, em maio você está classificado para o Colégio Naval? Como é que a criança sai de casa acreditando nisso? Não tem como, né? Não tem como. Eu costumo dizer em sala de aula que, para os meus alunos, né? Se o seu desafio é grande, a sua dedicação tem que ser grande, igual ou maior. Então não acontece, né? Não tem como você chegar num lugar incrível sem trabalhar, sem o seu trabalho, né, que te leve até lá. Não existe essa possibilidade, né? O mundo que a gente vive tá certo. A gente quer conforto, não é um erro isso. Né? A gente quer. Você quer chegar na tua casa, pedir um rango muito rápido, que chega lá, comida que você quiser comer. Você quer poder estudar à distância. Você quer um carro que te busque e te leve lá à tua disposição. Você quer poder viajar, fazer suas compras pela internet. A gente quer facilidade. Tá certo, a tecnologia tá aí, não é um problema. Mas e a maneira como você encara isso de uma forma em geral? Né? Se eu fosse fazer uma pergunta, e a resposta a gente já tem, né? Qual é a forma? Na verdade, qual é a forma não? Qual é a fonte de conhecimento hoje, Trupe? Onde as pessoas buscam para aprender? Meu amigo, tem que buscar com um profissional, né? Tem que buscar com o profissional. Esse é o que tem que fazer. O profissional é que vai dar a orientação necessária, inclusive quando é que ele tem que começar, quando é que ele... O terminar é no dia do concurso. Ponto. Mas o dia que tem que começar é a orientação do profissional, né? Então que esse estudante que busca algo grande, que ele procure um profissional da educação, né? Um curso renomado, um curso com muitas aprovações que possa dar essa orientação correta para ele, né? Internet tem muito marketing. Muita coisa funciona, muitas coisas também não funcionam, são puro marketing. É bom, não é, Trupe? Ajuda, porque é conhecimento. Mas qual é o perigo disso? É o cara tomar uma verdade única, né? Exatamente, né? Ele pensar que é só aquilo ali e a gente sabe que não é. A gente sabe que os 5 passos, né? É muito comum. A gente abre o Instagram agora, vai ter 5 passos pra tudo. Trupe, eu quero perder 10 quilos em 10 dias, sem fazer exercício, comendo o que eu quero. Eu aposto que tem alguém dizendo que eu vou conseguir. Olha, se vai funcionar ou não, eu não sei. Acho que vai ter um monte de gente que vai assistir aquele vídeo ali. Porque é isso que o cara quer, não é? Ele quer o resultado. Ele quer a facilidade. É errado? Não, mas ele tem que entender que se ele se colocar, olha, eu falo sobre isso, eu me coloquei, mas eu não fiz o que era certo, é injusto, pô. Vender facilidade, ao meu ver, o correto é você vender a verdade. Né? Aí sim. Aí sim. Mas facilidade de mentira não vale de nada, não né? Não vale de nada. Você vai... Até porque você vai chegar no meio do caminho
e vai descobrir que não é assim. É isso aí. E aí pode ser que o tempo que você tenha empenhado até ali, por mais que seja curto, um tempo que não te serviu de grandiosidade. A gente tem essa preocupação, eu vejo muitos alunos passarem por isso e os caras se colocam em situações milagrosas, macetes, projetos que todo conhecimento é válido. Américo, junto com você, a gente quer estudar também em tal lugar, eu quero agregar isso, eu quero comprar uma apostila, eu vou assistir o curso do João online. Tá ótimo. Perfeito, porra. Soma tudo. Soma tudo que vai dar um resultado, meu irmão. Agrega, segue aqui. Você tem que ter uma base, alguém que vai ser teu guia. Mas não acho que é um problema você juntar ali, né? Fazer essa composição de conhecimento. Acho que isso pode vir para melhor. Agora, a partir do momento que você toma algo único, um ponto único, como sua única verdade, como a única forma para você alcançar, e que isso seja marcado de facilidade, você já assusta. É aquilo, esmola demais, o santo até desconfia. O cara buscar o conhecimento, isso é fundamental, né? E com o tempo, com a maturidade, com o tempo realmente que ele desprendeu naquilo ali, ele começa a perceber o que funciona e o que não funciona, né? E começa a deixar de lado aquilo que não funciona e foca naquele caminho que vai levar ele a algum lugar. Né? Vender facilidades que são mentiras não vale de nada, né? Tem que... vender facilidade é você vender a verdade, aquilo que realmente vai fazer ele atingir o objetivo dele. Cara, é o seguinte, a gente aqui também falando, daqui a pouco a gente vai parecer monstros, né? De toda essa trajetória, porque a gente até agora falou verdades. Mas existe, né, Trope? Existe caminhos que ajudam, não é? Existe. O Trope é um cara que é profissional nessa área, ele sabe a caminhada. Às vezes o cara para 10 horas do dia. Quantos anos você ouve falar nisso? Quantas horas tu estudou hoje? Estudei 10 horas. O cara faz um simulado de 60, no sexto mês de curso ele acerta 15. Tem um bagulho errado, não tem? Porque existe uma... Não são 10 horas produtivas, pois é. Né? Então, assim... Mais vale uma hora produtiva do que 10 horas sem... Então, existe uma forma de você auxiliar o cara que quer o concurso e ele realmente... Ele pode aproveitar esse tempo de uma menor maneira. Existe isso. Não é mentira, né? Um material mais específico, uma aula mais específica para uma banca, um condicionamento, uma divisão, um plano de estudos, um cronograma. Estuda melhor isso aqui, entender qual é a deficiência do aluno naquela parte do conhecimento. Para isso a gente faz um rastreio, né? Sim. Faz um desenho. Então existem formas de você entender que é possível você ganhar vantagem. Então tem como o processo de ensino-aprendizagem ele ser mais específico, né? Nem tudo é mentira. Só que não pode se acreditar que vai ser milagroso. De forma ou outra, o que vai ser determinante é o teu empenho. Sem dúvida nenhuma. A caminhada vai ser determinada pelo teu empenho. Existe o jeito certo, mas existem também os ajustes que você tem que fazer para cada um desses estudantes, né? Um plano de estudos, uma orientação melhor. Tá faltando a base para esse determinado conteúdo, a gente vai ter que voltar um pouquinho para adquirir essa base, né? Então essa orientação ela é muito importante, muito necessária, né? Essa é a orientação correta. É pegar o cara como indivíduo realmente, né? E ver qual é a necessidade dele. Individual. Como você mesmo mencionou. Cada caso é um caso. O caso do João não é o caso da Maria. Não dá para eu aplicar o mesmo sistema de estudos, né, respeitando disponibilidade de tempo, maturidade, né, a bagagem que o aluno já trouxe na realidade dele, de outros concursos, ou de uma boa escola, ou do aluno que está vindo agora de um retrato de pandemia, que vem de uma escola pública, que teve quase 3 anos sem estudo presencial, né, com essa relação toda. Não dá pra gente jogar isso tudo e tentar tratar todas as gotas d'água do oceano da mesma maneira, né, meu irmão? O ajuste, né? Principalmente o ajuste, ele tem que ser individual. Né? Esse é um ponto. Eu costumo dizer que se você começa da maneira errada e adota as medidas erradas, você vai ser injusto com você mesmo. Sim. Você vai chegar numa injustiça de você ter, no final, quando você, 10 anos depois do processo, você vai dizer assim pra você na roda com os amigos: cara, eu estudei pra concurso e não consegui nada. Você não vai parar pra pensar que você não estudou o que deveria, como deveria. Você só vai lembrar disso. Eu estudei, e você, fulano, fez concurso? Eu estudei, mas não consegui nada. Mas você não vai lembrar que você foi injusto. E com que verdade que ele tá falando isso também? Talvez não tenha se dedicado o que deveria ter se dedicado, né? Ele não tenha feito o que deveria ter sido feito, né? E aí que gera essa indagação, né? Que gera essa reflexão. O quanto você mostra fazer e o quanto você faz. A gente tem esse aluno também. Cara, tem uma frase que ela é muito legal e ela diz assim: quanto custa ficar de fora
Eu acho que todo mundo deveria se fazer essa pergunta, né? Isso mexe com o brilho do cara, né? Quanto custa ficar de fora? O cara tem que entender que se ele pegar de verdade, né? É verdade. Ele quer de verdade? Então vamos lá. O que eu tenho que fazer para isso aqui acontecer, né? E essa é a questão. Pede orientação, pergunta lá pro professor qual é o caminho, vou por aqui, vou por ali. Essa orientação ela é necessária, mas o cara tem que realmente estar disposto a participar disso aí. Cara, isso é fantástico, né? Essa percepção, parar para analisar isso, observar e buscar a caminhada correta. Vou te falar uma parada. Eu acredito, dentre diversas coisas que eu observei, se eu hoje fosse trazer uma contribuição, né, pra galera que tá fazendo concurso, que quer fazer concurso, para você que vai parar para fazer concurso público agora, existem diversas formas da gente alcançar o sucesso. Mas uma das principais maneiras que eu acredito que isso seja possível é através do condicionamento e da preparação. Trope decidiu colocar o shape pro verão agora, mês que vem, Trope tá pronto. Ele vai começar a treinar, vai pra academia, vai fazer cardio, vai trocar alimentação, ou não, vai manter a mesma alimentação, porque já tá bom, e vai alinhar o projeto. Menos churrasco, mas essa é a especialidade dele, complicou na cozinha, não sei o que vai dar. Vai ter que assar um frango, vai mudar o negócio aí. Mas o que o Trope vai começar a fazer? Ele vai começar a fazer essa caminhada, ele vai começar a se condicionar para isso. É a mesma coisa na educação. O pessoal esquece disso. Assim como a gente treina braço, a gente treina perna, a gente também treina o nosso raciocínio cerebral. Né? O indivíduo que está parado sem estudar, ele não lê, ele não busca um livro, ele não busca uma revista, ele não busca um artigo, ele não lê um noticiário, ele não assiste um jornal, um documentário, nada. Aquele cara, ele entra numa recessão cerebral tão grande que ele fica ali travado. Isso é muito real. Isso é muito real. E o indivíduo vivencia isso. Né? Ele não gera um estímulo cerebral. Né? Ele não gera um estímulo cerebral. E a ausência desse estímulo cerebral prejudica a recepção do conhecimento. Ele não tem receptor, o cérebro está ali, está estagnado. Ele não faz o exercício, ele não desenha, não pratica arte, não pratica esporte, não coloca-se em movimento. Né? Como diz o professor Clóvis de Barros Filho. O mestre. Ele tem uma palestra dele que na verdade era uma aula na USP isso, né? Que foi gravada e foi a partir dali que ele viralizou. Né? Isso faz muito tempo, inclusive. Mas ele diz que estudar em alto nível é tão esforçado quanto criar músculos. Isso é muito real, cara. Ele vai mais além. É tão esforçado quanto criar músculos, travessia, nadar, correr maratona, tal. E você começa, se você vai treinar, né? Um treinamento para isso, para maratona que for, cara, você começa devagarzinho, né? E persiste. E daqui a pouco o seu desempenho melhora. Daqui a pouco, naquele mesmo tempo que você costuma treinar, você vai fazer uma distância maior e você vai melhorando sua capacidade. É gradativo. E a mesma coisa com o estudo, né, cara? O estudo é a mesma coisa. O cara que tá enferrujado, ele vai ter que pegar no tranco, ele vai passar algumas horas ali e tirar pouco proveito daquilo, mas a persistência é fundamental. Ele persistindo, daqui a pouco, ele vai estar estudando num nível bem maior, ele vai estar aprendendo mais coisas em menos tempo e vai chegar ao ponto de que o dia que ele não consegue estudar por algum motivo, ele sente falta. Que nem o cara que treina direto sente falta quando não vai à academia. E é muito por aí, né? É assim que funciona. E esse lance aí, ô Trope, o atleta, né? Se você for pegar aí, como você mencionou, a vida de um atleta, o treino do atleta, ele é quase, vamos colocar aí, 50% do dia dele, né? 40%, 50%. Eu digo isso para os meus alunos. O cara que chega no nível olímpico, né? De participar de uma Olimpíada, ele passa muito mais tempo treinando do que você estudando, cara. Né? E tá reclamando do quê? Pois é. E papai e mamãe, quando manda você estudar porque o estudo não tem como dar errado. Pode não ser no tempo que você imaginou e planejou, mas que em algum momento você vai alcançar algo muito grande, você vai. Não tem pra onde correr. Não tem como dar errado. Não tem como. É receita certa. Você fazendo o que tem que ser feito, no tempo estimado, no tempo ideal, não tem como dar errado. César Cielo, nosso nadador, né, mais fantástico que o Brasil já teve, vários recordes mundiais, e o sonho dele era participar da Olimpíada do Rio de Janeiro em 2014, né, e ele teve uma contusão um ano antes no ombro, e ele teve acesso aos melhores médicos, aos melhores tratamentos, e apesar disso tudo, ele não conseguiu
atingir o índice olímpico. Ou seja, né, bato palma pro cara que atinge o nível olímpico, né? E realmente se destaca. Mas que pode dar um ruim, pode. Ele não participou da Olimpíada no país dele, né? Foi uma frustração na carreira brilhante dele. Agora, isso tudo não tem como dar errado. Gera, né? Você tem essa consequência direta com o esporte, né? O cara que se condicionou e por muitas vezes o cara não conseguiu. Não... O estudo pode demorar, mas em algum bom lugar ele vai te levar com toda certeza. Pronto, ficou a frase, né, irmão? Vai ficar cravada, a frase, inclusive, fundamental. A gente traz essa discussão, a gente traz esse bate-papo que é fundamental, né? Que a gente acredita acrescentar nesse cotidiano, que é um cotidiano cada vez mais pessoas querendo fazer provas, cada vez mais você vê a procura por gente querer entrar em um concurso público, porque quer estabilidade, o cara quer realizar um sonho, quer ter uma estabilidade, quer ter uma qualidade de vida, isso é muito real. Mas poucos, infelizmente, ainda são poucos que se condicionam, né, à realidade do processo. Não é que seja algo né, grandioso ou que você dependa de um milagre, não é nada disso. Mas é que a gente vive, depende, né? Depende do trabalho. Depende do quanto você vai se destinar àquilo, né? Então, esse estímulo cerebral, ele é algo fundamental. Eu traria também como elemento fundamental, eu traria a questão desse treinamento emocional, né, Trope? A gente hoje, a gente tem nessa... É da realidade do indivíduo. Mas hoje eu acho que isso é muito mais presente. A gente encontra pessoas cada vez mais preocupadas em como são vistas, em como o colega vê, em como ela se vê e como é a realidade de vida dela. E ela, quando chega num concurso, ela traz toda essa carga emocional pro concurso, ela traz pros estudos dela. E aí isso é muito comum. A gente recebe a mensagem, o aluno presencialmente. Uma semana de curso, ele vira pra você e fala assim: cara, eu não vou conseguir. Eu preciso sair daqui. E aí você fala: mas só tem uma semana. Desistiu rápido. Desistiu muito rápido, né? Tem uma semana, você nem esperou pra ver. É a primeira semana da academia, só vai sentir o quê? Tu vai chegar lá e vai aparecer o bíceps? Não vai, você só vai sentir o quê na primeira semana? Real, né, cara? Só dor. Na primeira semana malhando, você pensa que tá aleijado. Pois é só dor. E se você persiste, daqui a vai pouco dar a dor tempo, passa. E o dia que você não vai, você sente falta daquilo. Você vai começar a buscar. É condicionamento, né? Motivação a gente precisa, cara, pros primeiros dias, pra romper essa barreira. Do início do processo, né? Mas o condicionamento, ele é a chave do sucesso. A valorização, né? Sim. A valorização do processo, entender o que eu preciso fazer, né? É porque, assim, você não tem que pensar na questão, você não tem que pensar no conteúdo exclusivamente para uma banca. O dia que você decidir olhar para aquilo e falar assim: eu quero aprender, você tá lidando com aprendizado, não tem como você pular por cima. Não é decorar. Não é mastigar aquilo. Você não vai conseguir decorar todos os conteúdos. Ou você aprende e entende o sistema, ou a aula do Trope nunca vai chegar na tua cabeça. Porque vai chegar uma hora que você vai falar assim: cara, eu não consigo mais decorar, porque não dá. Imagina tu decorar toda a história do Brasil, do pré-colonial até agora. E não é por aí, né? Não é essa pegada. Agora imagina se você para aprender, né? A gente tá falando de educação, a gente tá falando de aprendizado. Então exige que você pare e entenda o processo. Exige que você queira participar, que você valorize todo aquele sistema e não queira exclusivamente ficar buscando macetes, formas, detalhes, finais, como eu vou alcançar isso. Atalhos mágicos que não vão te levar a lugar nenhum, só vão te fazer perder tempo. Não vão te acrescentar, né, nessa caminhada final. Trope, irmão, que prazer imenso de poder dividir com você esse bate-papo de hoje. Eu que agradeço pelo convite. É muito legal pra gente poder ter essa relação aqui, esse aprendizado, essa troca. Acredito que a gente possa ter contribuído, e essa é a ideia. Virão próximos. O Papo de Atitude é um conjunto de podcasts que nós faremos em parceria com a Jovem TV e que nós traremos temas similares a esse, né? Discussão de caminhos, de proporções, de ideias. E conjuntos, né, de conhecimento e até mesmo ideias de pessoas que já passaram por isso, que vivenciam, testemunhos, né? A verdade é essa, testemunhos. A nossa trajetória é essa, é poder trazer para vocês um pouco da nossa realidade, que é a realidade de quem está na sala de aula, que é a realidade de quem está do outro lado e que é a realidade de quem te gera o conhecimento.
E o conhecimento é a chave do poder. A verdade é essa. É isso. Se você conhece, você tem acesso a todo o poder, a toda a trajetória. Irmão, é isso. Só tenho a te agradecer e espero que a gente possa ter outro encontro desse. Se eu pudesse dar um conselho, posso dar um conselho? É agora, estamos esperando para isso. Cara, um conselho, né? Se eu tivesse um conselho só. Só um, mas o meu conselho é: saia de casa para fazer a diferença. Né? Tá cansado? Não interessa. Né? Você vai aos pouquinhos, você de casa você tem um caminho até a sala de aula. Na sala de aula você fala com um, fala com o outro, né? Abraça a tia da limpeza, conversa com um, bate papo com o outro e você vai ficando mais motivado. E na hora da aula você tem que dar a melhor aula possível, não é verdade? Então que possamos sair de casa sempre para fazer a diferença e nossos alunos também tenham essa consciência, já que ele tem que sair de casa, já que ele se propôs a passar por isso, fica na sala de aula, foi pra sala de aula pra fazer a diferença. Né? Não veio, tá aqui. Meu amigo, agora recentemente, eu vou ser breve. Claro, temos eu fui numa formatura de escola, né? Nessas formaturas que todo ano tem, né? A galera fechando o ensino médio. E um ex-aluno veio falar comigo. Trope, quanto tempo, tal. Eu lembrava da fisionomia dele, né? Mas eu não lembrava do nome dele. Fazia algum tempo, era um cara que tinha sido meu aluno já há algum tempo. E o papo rolando ali, e ele me falou uma coisa, cara. Eu sempre tive essa coisa na minha cabeça, né? De sair de casa para fazer a diferença. E muitas vezes numa conversa, numa hora que era oportuno, né? Entrar nesse ponto. Certamente eu falo isso na sala de aula muitas vezes. E esse ex-aluno meu, né, que hoje está no penúltimo período de medicina. Caramba. Né, batendo papo, eu lembrei que o nome dele era Gabriel, não me lembro o sobrenome ainda, mas era o Gabriel, e ele falou, Trope, teve um dia que você falou em sala de aula, né, que você saiu, eu morava longe, era uma dessas escolas que a gente viaja para chegar, viajante. Né? E você falou, eu saio de casa para fazer a diferença. Esse meu aluno disse, aquilo ficou na minha cabeça de uma forma. Nem você lembrava que tinha dito. Aquilo ficou na minha cabeça de uma forma, ele disse, né? E hoje é um cara que está no penúltimo período de medicina e ele falou, cara, você é psiquiatra, né? Já tô nesse caminho e eu vou fazer como você falou. Eu vou sair de casa para fazer a diferença na vida de muita gente, né? Isso é muito legal. É uma marca. É uma marca que às vezes a gente não tem essa percepção, né, de que tá gerando essa influência diária. Sem perceber, né? Uma palavra que você dá na sala de aula, você motiva muita gente. Esse é o poder. E é por aí. Esse é o poder da nossa responsabilidade diária, da nossa fala, né, da influência. E assim somos todos nós, né? Aí a gente cai na responsabilidade afetiva. Você vai ser pai agora. Pois é. Quantas e quantas vezes a gente cai naquela armadilha, né? O filho vem pra gente, papai, por que você tem que trabalhar? E aí? E cara... Como é que a gente responde? Dá a dica aí. Rapaz, quantas e quantas vezes, né? Eu caí nessa armadilha e disse, não, papai tem que trabalhar porque tem que ganhar dinheiro, né? Mas não é isso, não é isso, né? Na verdade, o que a gente tem que dizer para os nossos filhos é que a gente sai de casa para fazer a diferença. Tem um monte de gente que está esperando a nossa aula, o nosso sorriso, a nossa melhor aula. Esse é o lance. Né? E da melhor forma. E esse é um exemplo bom para os filhos, porque eles vão entender e eles vão crescer com esse trabalho e eles vão ter também, almejar isso também, né? Ser importante também para muita gente. Mestre Trope, muito obrigado, irmão. Fechamos.